Muito bem, vamos resolver alguns exercícios sobre densidade e pressão. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Estamos trabalhando com densidade e pressão. Lembrando que esse conteúdo faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio, está muito presente nas provas do Enem, do PISME. Se você está no primeiro ano do ensino médio, está se preparando para alguma dessas avaliações, convido você a ficar conosco. Essa é a abordagem que a gente utiliza nas nossas aulas aqui, tá certo? Antes da gente ir para a resolução, eu lembro que todos os exercícios que eu estiver resolvendo aqui estão disponíveis no material que está na descrição desse vídeo. Vamos lá, então, para a primeira questão, que diz assim: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Extremamente importante. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Perfeito. Dilatação, já tratamos disso. A maior parte da substância, se você aumenta a temperatura, ela aumenta de volume. Beleza. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, vamos lá, número 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, né? Vamos lembrar do que é densidade. Vamos lembrar da densidade e pensar na densidade da gasolina. O que é a densidade de qualquer substância? É a quantidade de massa daquela substância dividido pelo volume que ela ocupa naquele determinado ambiente, tá? Se nós estamos falando da gasolina num ambiente exposto, né, num ambiente de armazenamento que está exposto a grandes variações de temperatura, se ele vai sofrer variação de temperatura, quem vai alterar com a mudança de temperatura é o volume. Mais temperatura, mais volume. Ela dilata, tá? Menos temperatura, você resfria, o volume diminui, tá? E o que acontece com a densidade? Bom, se você está olhando para o volume, você tem a mesma massa ocupando um volume cada vez maior, você está diminuindo a densidade da gasolina. Então, o que está acontecendo? Se você está numa situação em que a gasolina, na hora mais quente do dia, você tem um volume maior. Só que você tem um volume maior do combustível, porém a massa é a mesma. Então, você tem a mesma quantidade de massa num volume grande. Como você faz a compra por litro, para cada litro de gasolina que você está levando menos massa, porque a densidade diminuiu, justamente porque ela dilatou na hora mais quente do dia. Isso quer dizer, então, que você levaria vantagem? Não! Isso quer dizer que você levaria desvantagem, você levaria prejuízo. Você está pagando o mesmo preço para levar menos combustível, porque você está pagando pelo volume, você não está pagando pela massa, você não está pagando pelo quilograma de gasolina, você está pagando pelo litro de gasolina. Tá? Essa que é a ideia. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, beleza, na temperatura mais fria, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Perfeito, essa é a ideia. É exatamente o inverso da alternativa anterior. Se você está num ambiente numa temperatura mais fria, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Ou seja, para cada 1 litro de combustível que você carrega, você tem mais gasolina ali dentro. Para cada 1 litro de gasolina, você tem mais gasolina naquele 1 litro. Sim, você ganharia neste caso. Então, essa alternativa, essa frase está verdadeira. 3. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Perfeito, esse seria o jeito, essa seria a forma, teoricamente, mais justa de você comercializar o combustível, já que, no final das contas, o que importa não é o volume de combustível, e sim a massa de combustível que tem ali dentro, como dito no próprio enunciado do exercício. Sendo assim, a frase 3 a afirmativa 3 está correta, e nós temos 2 e 3 são corretas. Segundo exercício diz assim: em uma cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007 de volume 20 decímetros cúbicos. Muito bem. Cheia de barras de um certo metal.
Considerando que um adulto de massa média de 70 kg pode deslocar com uma certa velocidade, no máximo equivalente à sua própria massa, ou seja, considerando que um adulto de massa média de 70 kg pode sair correndo, carregando com uma determinada velocidade, no máximo os mesmos 70 kg que ele possui, indique qual metal contido na maleta. Observando os dados. Vamos lá. Quais informações adicionais nós temos aqui? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então está aqui uma taxa de conversão. A densidade do alumínio é 2,7, a densidade do zinco é 7,1, a densidade da prata é 10,5 e a do chumbo 11,4 e do ouro 19,3. Tudo isso em gramas por centímetro cúbico. Então é o seguinte, se a gente está considerando que esse adulto, no máximo, pode carregar a sua própria massa, vamos pegar o pior cenário. Né? Vamos pegar o pior cenário. Vamos supor que ele está carregando a própria massa dele, só que dentro da maleta. Ou seja, a maleta tem 70 kg. Essa é a consideração que nós vamos fazer. Maleta tem 70 kg, o volume dela é 20 decímetros cúbicos. Então vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Qual que é a densidade? Qual que é a densidade dessa maleta? É a massa dela dividido pelo volume. A massa, vamos supor que é a massa do próprio sujeito, 70 kg. O volume, nós já vimos ali, 20 decímetros cúbicos. Bom, eu não vou concluir essa conta, se bem que não vai fazer diferença, né? Cortar o zero aqui não vai fazer diferença, vai dar 7 dividido por 2. Tá, mas eu não consigo saber qual que é o material que tem ali dentro, porque todas as densidades que eu tenho aqui estão escritas em gramas por centímetro cúbico. Eu só tenho quilogramas por decímetro cúbico. Então, vamos fazer a conversão. Quilograma eu vou passar para grama, decímetro cúbico eu vou passar para centímetro cúbico. Bom, decímetro cúbico está aqui. Ó. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 7, 2 vezes 1000 centímetros cúbicos. E no numerador, ó, 1 quilograma, cada quilograma tem 1000 gramas, não é isso? Então 7 vezes 1000. Muito bem, no fim das contas, nem... Então nós temos aqui quilogramas. Bom, vamos dividir, né? 1000 no numerador, 1000 no denominador, dá 7 dividido por 2. Ou seja, a densidade que nós encontramos é 7 dividido por 2, que é igual a 3,5 gramas por centímetro cúbico. Aí a gente vai olhar aqui, ó. Alumínio 2,7, zinco 7,1, prata 10,5, chumbo 11,4 e ouro 19,3. Ah, então a gente não resolveu o problema, a gente não achou o 3,5 em lugar nenhum. Agora, olha só. No início da resolução desse problema, eu fiz a seguinte consideração. Vamos supor que dentro dessa mala ele está carregando os mesmos 70 quilos, o máximo que ele poderia carregar, os mesmos 70 quilos do corpo dele. Tá? Eu fiz a consideração, eu estou supondo que dentro da mala tem 70 kg, mas o exercício nunca me disse isso. Em nenhum momento ele me falou. Supondo que dentro da mala dele ele está carregando o máximo que ele pode, que são 70 kg, supondo, a densidade do que está ali dentro tem que ser 3,5 gramas por centímetro cúbico, obrigatoriamente. Não pode ser mais do que isso. Por quê? Porque mais do que isso ele não consegue carregar. Entende a ideia? Eu estou fazendo o seguinte, olha, pega o máximo que ele pode carregar, 70 kg. Se é 70 kg o máximo que ele pode carregar, qual que é a densidade do que está ali dentro neste cenário, supondo que ele está carregando 70 kg? No máximo tem que ser alguma coisa que tem densidade 3,5 gramas por centímetro cúbico. Entendido a primeira parte? Beleza. Qual que é a segunda parte? Ah, mas nada tem 3,5. Pois é, mas se no máximo pode ser 3,5, ele pode estar carregando zinco, que é 7,1 de densidade? Não, não pode, porque o máximo é 3,5. Ele pode estar carregando prata? Também não, porque prata é 10,5 e ele só pode estar carregando no máximo 3,5. Pode ser chumbo? Também não, porque a densidade do chumbo é 11,4. Ele no máximo pode estar carregando 3,5. E do ouro? Também não pode.
Ou seja, de tudo que tem de opção para nós aqui, qual que é a única substância, ou qual que é o único material que faz algum sentido ele carregar? O alumínio, que tem densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico. Entende o raciocínio? A gente supõe que ele está carregando o máximo que ele pode. Carregando o máximo que ele pode, a substância que está ali dentro não pode ter densidade maior do que 3,5. Se não pode ser maior do que 3,5, só pode ser algo que esteja abaixo. Então, resposta alternativa correta, letra A, alumínio. Exercício 3 diz assim: José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado na figura. Tem uma figura aqui embaixo com a mão dele, né? Ele está com uma taxinha entre os dedos polegar e indicador. A parte maior da taxinha está em contato com o polegar e a ponta da taxinha está em contato com o indicador. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e a ponta no indicador. Nós acabamos de falar. Sejam Fi, o módulo da força, e Pi, Fi, o módulo da força, Pi, a pressão que a taxinha faz no indicador sobre o polegar, essas grandezas são respectivamente Fp e Pp. Ou seja, F é Fi, força no indicador. P, pressão no indicador. Fp, força no polegar. E Pp, pressão no polegar. Considerando essas informações, o que é correto afirmar? Aí tem um monte de afirmativa aqui com sinal de maior, menor ou igual. Tá? Qual que é a lógica? Primeiro vamos entender o problema. É o mesmo que eu mostrei para vocês na nossa aula a respeito dos conceitos, né? Pega um lápis com a ponta fina e segura entre dois dedos do seu. Você não precisa fazer muita força, só apoiar. Quem vai sentir vai ser aquele dedo que estiver em contato com a ponta mais fina. Por quê? Porque você não está fazendo mais força com nenhum dos dedos, você só está firmando. A força é igual. Então a força nos dois dedos tem que ser rigorosamente a mesma. O que muda para você sentir incômodo no dedo que está em contato com a ponta? Muda a pressão. E por que a pressão muda? Por causa da área de contato. A área de contato da parte de trás é maior, a área de contato da ponta é muito menor. Então, conclusão dessa história, a força nos dois dedos tem que ser igual e a pressão tem que ser maior naquele dedo que está em contato com a ponta. O que a gente tem que fazer aqui agora, que é a parte mais enjoada, pelo jeito como ele escreveu as alternativas, é encontrar justamente essa resposta. Então, primeiro, vamos por pedaços, né? Eu procuro força igual, tanto no indicador quanto no polegar. Então, eu tenho forças iguais aqui e tenho forças iguais aqui. Beleza? Agora eu procuro o quê? Pressão maior em quem está em contato com a ponta. Pela ilustração, o indicador está em contato com a ponta, então pressão no indicador maior do que pressão no polegar. Onde que eu vejo isso? Eu vejo isso justamente na alternativa D. Olha aqui, ó, pressão no indicador maior do que no polegar. Resposta correta, letra D. Muito bem, o último exercício diz assim: quando tomamos refrigerante utilizando o canudinho, o refrigerante chega até nós porque o ato de puxarmos o ar pela boca, letra A, reduz a aceleração da gravidade no interior do tubo? Nada a ver. Isso aqui não faz o menor sentido. A aceleração da gravidade não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, soprando ou puxando o ar com o canudo do refrigerante. Completamente equivocado. Letra B, aumenta a pressão no interior do tubo? A gente está puxando, né? Se a gente está puxando, a gente está tirando o líquido de dentro da garrafa através do canudo. Então, a pressão não poderia aumentar. Para a gente aumentar, a gente tinha que estar colocando alguma coisa ali. Então, não faz sentido aumentar a pressão. Letra C, aumenta a pressão fora do canudinho. Mesma coisa, não faz o menor sentido a pressão aumentar, já que a gente está sugando, a gente está puxando, a gente está tirando o ar dali de dentro. E a última alternativa, reduz a pressão no interior do canudinho. Perfeito. Quando você puxa o ar, você está tirando o ar dali de dentro, diminuindo a pressão ali. Você está diminuindo a pressão, vai surgir uma força que vai fazer com que o refrigerante saia, entre pelo canudo e saia pelo canudo, suba pelo canudo, à medida que você vai diminuindo a pressão. Tá certo? Comentamos isso também na nossa aula. Se você quiser, tiver dúvidas, convido a revisar. Dá uma olhadinha lá na aula que tem isso mais detalhado para você. Beleza? Então, exercício 4, resposta correta. E é isso, meus colegas. Eu espero ter ajudado. Agradeço você que chegou aqui até o final. E peço que, se essa aula te ajudou de alguma maneira, se esses exercícios, se essas explicações fizeram sentido para você, você considere compartilhar isso com algum colega seu, com algum amigo que esteja estudando, passando de repente por dificuldades na hora de estudar esse tipo de conteúdo.
Quem sabe esse vídeo pode ajudá-la a resolver alguns problemas, certo? É isso. Espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.